Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 24 de abril, quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Então temos a grande alegria de convidar você, convidar toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de João no capítulo 12, versículo do 44 ao 50. Evangelho desse dia, o qual nos faz mergulhar na nossa relação com Cristo. Por isso, o primeiro ponto que toca Jesus nesse Evangelho é a fé. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Então o Evangelho vai nos levarmos a questionarmos como está a nossa fé, em quem cremos, como cremos e que implicação a fé traz na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu deveria dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho dessa quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa vai nos apresentar Jesus como a luz que veio ao mundo para salvar a todos. Eis que, no meio das trevas, do pecado e da morte, surge uma luz, Jesus Cristo. É Jesus a luz do mundo, o Salvador do gênero humano. E podemos perceber também que temos um segundo aspecto nesse Evangelho, que é o da salvação. Eu não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo, assim nos diz Jesus. Então veja que a principal missão de Jesus no mundo foi a de salvá-lo. Sua morte nos redimiu, por sua morte somos curados. Eis aí, amados irmãos e irmãs, o grande mistério da fé. O grande juiz de nós mesmos será a nossa conduta. Se vivermos segundo os mandamentos de Deus, se somos cumpridores de sua vontade, já temos diante de Deus a nossa recompensa. Portanto, todos nós temos liberdade para acolher ou simplesmente rejeitar a palavra de Deus. A opção é somente nossa. Porém, temos que também arcar com as consequências das nossas escolhas. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus veio ao mundo como luz para nos revelar o conhecimento do Pai, para nos tirar das trevas da ignorância. Entretanto, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a terra. O mandamento de Deus é a palavra pronunciada por Jesus. Jesus é a palavra do Pai. Por isso, quem não crê em Jesus, rejeita a sua palavra. Ela não é um simples relato histórico. Ela não é um conto de fada. Ela é real e é vida na nossa vida. A palavra de Jesus se faz vida na nossa vida. Por conseguinte, o conhecimento da palavra de Deus nos abre o entendimento para que possamos trilhar o caminho da salvação. Por isso, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus falou: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Como será isso? E por quê? Bem, se o conhecimento da palavra de Deus nos abre o caminho da salvação, se não a ouvimos, se não a praticamos, se a ela não damos fé, estamos ignorando a Jesus, aquele que veio nos salvar do pecado e da morte. Por isso, caros irmãos, queridas irmãs, a palavra nos julgará no último dia. A felicidade do homem total é o objetivo da salvação de Jesus. Às vezes, nós persistimos no erro e não nos atentamos de que o tempo está passando e estamos andando na marcha ré, voltando aos mesmos questionamentos. Não progredimos, não prosperamos,
corremos o risco de minguar ou morrer no nosso achismo, se pelo contrário, acolhemos a palavra de Jesus como guia, nós estaríamos a 1000 anos-luz do que somos agora. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, esse evangelho de hoje vai nos levarmos a nos perguntarmos no fundo do nosso coração: temos levado a sério o evangelho de Jesus? Ele tem sido bússola para o nosso caminhar? Se o evangelho você leva a sério, se ele tem sido a bússola do seu caminhar, as suas ações, os seus gestos, os seus pensamentos têm demonstrado isso? Ou você ainda tem muitos questionamentos a se fazer diante da palavra de Deus, que é o próprio Jesus? Como você leva a sério o evangelho de Jesus Cristo? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que, como discípulo da luz, queremos deixarmos sempre guiar por seu Filho. Só assim as ciladas do demônio não prevalecerão sobre nós. Portanto, ó Pai, venha para nós o seu auxílio, a sua misericórdia, o seu amor compassivo. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.